Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou uma das fundadoras da Feito a Pão, padaria artesanal localizada em Perdizes, e o principal astro, né, da nossa padaria é o pão de fermentação natural. O que eu acho legal a gente pontuar aqui é que o fermento natural ele é um organismo vivo. Mas peraí, como que ele é feito? Hoje eu vim explicar para vocês como é feito o fermento natural, além de ensinar uma receita, uma ou algumas adaptações dessa receita para vocês conseguirem produzir uma variedade de pães rústicos e sem gorduras e sem lactose em casa, ou se você tem uma mini padaria, ou se você está fazendo em casa e quer melhorar a qualidade dos seus pães para revender. Enfim, vamos começar falando um pouquinho do fermento natural. O que ele é, na verdade? Eu tenho ele aqui, ó. Muito lindo, esse aqui é o fermento natural branco, é esse que eu vou passar para vocês hoje, tá? Ele pode ser produzido também com farinha integral, mas aí o procedimento é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai focar nesse fermento aqui, que é o fermento natural com a base de farinha branca. Bom, como vocês podem ver, deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui, eu vou usar a mão tá limpa. Ele tem uma consistência de massa de pão praticamente, só que ele tem essa característica aqui que vocês podem ver, que são os alvéolos, tá vendo? Isso aqui, esses furinhos que estão na massa, eles mostram pra gente que isso aqui é um fermento ativo, é um fermento que está pronto para ser usado na produção dos pães, tá? E é essa consistência que vocês vão ter que buscar quando vocês estiverem fazendo a produção de vocês. O fermento natural, ele é um organismo vivo e é uma colônia, na verdade, de micro-organismos que juntos estão se alimentando da farinha que é colocada aí nessa composição. Então, o que acontece? A gente mistura água e farinha, faz uma melequinha e essa melequinha, em contato com os organismos, em contato com o meio ambiente, ela vira alimento para uma série de micro-organismos. Que micro-organismos são esses? São as leveduras, na verdade. O que elas fazem? Elas permitem que elas se alimentam dos açúcares contidos nos amidos das farinhas. Como assim? Temos que lembrar um pouquinho de química. Por quê? Porque, na verdade, o amido, ele é uma cadeia de glicose, né? A glicose é o açúcar. Então, o que esse micro-organismo faz? Ele pega essa cadeia um pouquinho mais complexa de açúcares e quebra. Ele começa a quebrar. E ele começa a se alimentar desses açúcares e, como resultado desse alimento dele, ele libera ácidos que dão o sabor azedinho, característicos dos pães de fermentação natural, e ele libera também gás carbônico, que faz o pão crescer. A origem do fermento, da fermentação, ela é a base disso, a partir de farinha e água e esses micro-organismos maravilhosos que fazem esse milagre que é o pão crescer e dar esse sabor delicioso. A gente tem aqui alguns exemplos, são os pães cascudos, mas eu gostaria de mostrar para vocês que dá para fazer até pão de forma, sem usar ovos, sem usar leite, apenas usando as dicas que eu vou dar hoje para vocês. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para fazer o meu próprio levain a partir do zero? Vou usar minha colinha aqui. Vocês vão misturar, a primeira coisa é uma boa farinha. O que é uma boa farinha? Não é a farinha que a gente está acostumado a comprar de bolo, né, por exemplo. E aí as marcas são as mais comuns nos supermercados, supermercados de bairro, enfim. O ideal é comprar farinha boa em atacadistas. A gente fala da farinha que tem um percentual grande de proteína, né? Acima de 7% vocês podem comprar de olhos fechados. Existem alguma série de marcas nacionais e importadas, e aí vai de testar, vai de vocês buscarem aquelas recomendadas. A gente dá uma série de dicas aqui, né, no canal sobre farinhas. Então vale a pena investir numa farinha legal, farinha branca, tá, gente? Que a gente está falando um exemplo aqui de fermento branco. Você vai pegar uma misturinha, para começar o seu levain, você vai pegar uma misturinha de 100 gramas de farinha de trigo branca, tá? E vai misturar com o que a gente chama
do start, o que vai dar o início para o fermento. O que é? Não vai ser água. Vai ser, por exemplo, suco de uva, suco de uva, suco de maçã, suco garapa, né, que é o extrato que vem da cana. Hoje nós vamos, suco de abacaxi, mas hoje nós vamos usar a garapa, tá? Vocês vão fazer uma misturinha, eu não tenho elas aqui porque aqui estão os ingredientes da produção do pão, mas eu tô dando a teoria aqui para vocês reproduzirem em casa. Vocês vão pegar 100 gramas de farinha de trigo branca com 60 gramas de algum suco. Aqui eu estou recomendando que vocês usem o suco que é o extraído da cana-de-açúcar, a garapa. E preferencialmente não aquele fresquinho, aquele que a gente compra e já sai bebendo na feira, não. Compra, deixa na geladeira ou até fora da geladeira e usa ele já um pouquinho fermentado. Por quê? A hora que você usa esse elemento que já tem micro-organismos ali dentro e já está um pouco fermentado, é sinal que já tem alguns micro-organismos ali naquele líquido, né? E por ser da garapa, já tem alguns açúcares. Então ali você já coloca dentro da farinha alguns elementos vivos que podem startar, né? Dar o início no seu fermento natural. Então você vai fazer essa misturinha que vai dar 160 gramas. Fazendo essa misturinha, o que você vai fazer? Você vai cobrir, vai deixar num lugar fechado, em temperatura ambiente, de preferência com pouca luminosidade, e você vai esperar até o dia seguinte. Fazendo no dia seguinte, você vai reparar que essa misturinha ela já está com algumas bolhas, algumas bolinhas. Essas bolinhas é um sinal de que aquilo ali que você criou é vivo, já tem micro-organismos trabalhando ali. Se você passar o filme plástico por cima, você vai ver, inclusive, que ele pode até começar a ficar formar uma bolha por cima, porque ali já está sendo produzido uma certa quantidade de gás carbônico. Legal, se você encontrou a sua misturinha desse jeito, perfeito, você está no caminho certo. Ótimo. Bom, o que a gente vai fazer? Aí começa o processo de alimentar o seu levain ou o seu fermento natural, a sua massa madre. Você vai pegar essa misturinha, e vai chamar ela de levain ou de fermento natural. E ela vai representar 50% dessa quantidade do que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, a gente vai separar 100 gramas de farinha de trigo, que representa 100%. E 50 gramas do levain, que é essa misturinha que você já fez, que vai representar 50%. E 60 gramas de água ou ml, dá na mesma para água, mas é ideal ter uma balancinha e pesar. 60 gramas de água, que é igual a 60%. O que vocês vão fazer com isso? Vocês vão misturar. Ah, mas sobrou. Quer dizer, eu fiz aquela primeira mistura, o que eu faço? Descarta. Usa os 50 gramas e descarta o restante, tá? E assim você vai alimentar desse jeito, misturar, passar o papel filme, guardar no cantinho. É legal que faça essa mistura sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Por quê? Para você tentar pegar as mesmas condições de temperatura. Se você fez de manhã no amanhecer, faça-nos todos os dias no mesmo horário, tá bom? Então você vai fazer essa misturinha todos os dias do primeiro ao sexto dia. Esse primeiro dia que a gente fez a mistura da farinha com a garapa, ele não representa o primeiro dia, ele representa o dia 0. Então vamos recapitular, gente. No dia 0 é uma mistura de garapa com a farinha. No dia 1 começa o processo de alimentação que vai até o sexto dia, tá? E é sempre assim, 100 gramas de farinha, 50 de levain e 60 de água, tá? O resto descarta, vai descartando. Quando chegar no 7º dia, você vai alimentar e vai botar ele na geladeira. Você não vai deixar ele em temperatura ambiente. Colocando na geladeira, o que você vai fazer? Você vai esperar o próximo dia e aí você vai começar a alimentar em dias alternados, sempre fechando e botando na geladeira. E você vai fazer isso até o 30º dia. No 30º dia, você vai ter uma quantidade ali que já vai ser um levain pronto para ser usado em algumas receitas, que você quiser, na verdade. O legal disso, mas você vai falar, mas então eu vou descascando, descartando, eu vou ter uma quantidade muito pequena, mas e se eu quiser fazer uma produção de 10 pães? Essa é uma boa pergunta que vale a pena a gente repassar aqui. É importante, gente,
Sempre lembrar que quando você pega uma receita de pães, ela deve estar toda em gramas e em percentual. O que isso significa? Bom, existe uma regra, uma máxima, né? uma regra básica da fermentação, que é: a farinha representa sempre 100% das quantidades, das demais quantidades. Como assim? Vamos supor que você tem uma receita que vá 100 gramas de farinha. Essa receita, 100 gramas de farinha na receita, em qualquer receita de pães, representa 100%. E aí, mas então peraí, se tem ali 5 gramas de açúcar nessa receita, você vai ter que fazer a conta de quanto que representa 5% de 100. Se você quiser transformar toda essa sua receita em uma receita utilizável na produção de pães, na panificação. Então vamos recapitular. A gente está falando aqui de fazer uma receita a partir da farinha. Então, se a farinha ela é 100 gramas, todos os demais ingredientes devem ser um percentual da quantidade de farinha daquela receita. Deu para entender? Na apostila, a gente tem alguns materiais, eles estão mais explicativos, vocês vão ver que fica bem fácil de entender esses cálculos, mas tem que saber um pouquinho de matemática. Bom, no 30º dia do fermento, o que acontece? Você tem ele lá, prontinho, e você vai buscar uma receita que você queira fazer com o fermento natural. No nosso caso, eu já vou repassar a nossa, mas na nossa receita, eu quero falar para vocês que a gente vai usar 40% da nossa receita é levain, que representa 565 gramas. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. Puxa, se na minha receita eu preciso de 565 gramas e eu só tenho aqui 100 gramas de fermento natural, você vai ter que continuar esse processo de alimentação, certo? E aí, repassando, o 100% de farinha branca, 50% de levain e 60% de água, você vai ter que ir alimentando até atingir uma quantidade que seja suficiente para você conseguir fazer a sua receita e ainda sobre um pouquinho para a gente chamar de isca. Esse pouquinho volta sempre para a geladeira. E o que é esse processo? Toda vez que o levain vai para a geladeira, ele adormece, ou seja, aquelas bactérias que estão ali, elas repousam, elas param de agir, elas param de fazer os processos de fermentação e elas ficam repousadas. Toda vez que você vai lá e alimenta com essa proporção que eu passei para vocês, você ativa o levain. Então, quando eu falei para vocês que aqui a gente tinha um levain preparado para ser utilizado, ele está ativo. 4 horas atrás, na verdade umas 6 horas atrás, eu alimentei esse levain com essa porcentagem de 100, 50, 60. Esperei, e a média normalmente para que seja usado é de 4 horas, se tiver uma temperatura de 23 graus, 25 graus, tá? Se tiver mais frio, pode ser que demore um pouquinho mais, e se tiver mais calor, que acelere mais. Você tem que perceber essa consistência aqui que eu estava falando para vocês. Isso aqui é um levain pronto para ser utilizado. Esse é um levain pronto, bem aerado e ativo, que há aproximadamente 6 horas eu alimentei. Então eu vou colocar ele aqui, ele está ativo. Mas alimentou, pegou essa quantidade, o que sobra do seu levain que estava inativo, você volta para a geladeira. E quanto tempo ele dura? Esse levain, idealmente, é interessante que você refresque ele a cada 2 semanas, tá? Mas se não der, tudo bem, você deixa ele na geladeira e a cada 1 mês, mais ou menos, você refresca. O que é refrescar? É novamente colocar o alimento dele para que ele continue ativo. Mas eu vou criar um monstro, cada hora eu vou ter uma quantidade. Se você tem uma produção grande, é legal que você tenha, em média, guardado na sua geladeira, aproximadamente uns 3 quilos de levain. Tá? Guarde ele lá, pode ser que ele com o tempo forme uma aguinha por cima dele, não tem problema. A hora que você precisar usá-lo, ele estará ali, aquela colônia de micro-organismos, bactérias estão ali, elas estão adormecidas. A partir do momento que você começa a colocar água e farinha, ali elas começam a se ativar. Pode ser que demore um pouco, vamos supor, o seu fermento está lá há 3 meses, 4 meses, você esqueceu de alimentar, ele morreu? Não.
começa a fazer o processo de alimento dele, né? Vai colocando a farinha e a água nessas proporções que eu ensinei e faz isso umas 2, 3 vezes. Você vai ver que ao final da terceira vez o seu levain vai estar ativo, provavelmente. É muito difícil um levain morrer. Ele apenas precisa ser alimentado para que aquela colônia volte a ficar ativa novamente, tá? Então, toda essa teoria aqui é para a gente começar a fazer a receita. Eu queria explicar esse tipo de levain que eu estou ensinando, ele na verdade pode ser totalmente adaptado, tá? Dá para fazer ele com farinha integral, suco de abacaxi, dá para fazer ele com farinha branca e suco de uva, como eu disse no começo. Basta usar a criatividade e é legal que você faça esses experimentos para sentir qual que é o sabor, qual vai ser a marca registrada do seu pão, né? Qual vai ser a acidez. E é legal também falar que se amanhã você leva esse levain que está lá guardado na sua geladeira e você leva ele para outra cidade e começa a alimentar com uma farinha de outra cidade, ele começa a ter um aroma e um sabor diferente, porque a colônia que está sendo montada ela é característica daquele lugar. Isso eu acho muito interessante de falar. Então, mesmo que você use a mesma receita, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, se eu usar a mesma receita, mas eu fizer em Porto Alegre, com certeza o sabor e o aroma vão ser diferentes do levain. Isso é uma curiosidade e é por isso que existe inclusive uma biblioteca que guarda, né, esses registros desses levains do mundo inteiro, que fica na Bélgica. Tá? Essa é a informação aí que eu acho muito interessante, por isso que eu adoro fazer pães de fermentação natural, porque eles trazem cultura, enfim, sabor, é o máximo. Azeite. Pode descer. Só 3 horas no meio da escada. Azeite. Pro porcionamento, a gente vai pro porcionamento. Não, peraí. E aí, gente, é importante, se vocês quiserem mais receitas, saber mais novidades aqui do Panacon, peraí, Panacon não, né? Boa, né? Panacon, Panacon sou eu, é Panacon aqui.